Maravilhas, um bom dia, sejam todos bem-vindos em nossas páginas, nossos canais, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Antes da gente ir para a leitura diária, nós vamos aqui para... Quero te apresentar aqui o slide, glória a Deus. Vamos lá. Quero te apresentar aqui essa parte aqui, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Primeiramente, sejam todos bem-vindos em nossas páginas, em nossos canais, né? Esse estudo aqui é do dia 17, que é amanhã já, né? Glória a Deus. Que esse estudo é da leitura diária de sábado, Atos 12:5. Perseverando em oração em meio à perseguição. Mas só perseguição aqui na leitura diária da lição 7. É só perseguição, é só problema, é só dificuldade que a igreja passava. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se você chegou aqui, se você ainda não se inscreveu, inscreva, meta o dedinho, desce o dedinho sem misericórdia, para que o YouTube notifique você de novos vídeos quando eu estiver colocando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, né? Também às vezes eu coloco palavra aqui no domingo, né? Porque o YouTube, como eu já falei, ele vai notificar os vídeos quando eu tiver a colocar. E se você já é inscrito em nosso canal, continua firme e forte compartilhando a mensagem do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Segundo slide para vocês aí, ó. Que slide bonito, né? Nossa revista atual. Também tem a igreja que é em Jerusalém, né? Também tem esse livro aqui, ó. José Gonçalves, que é um ensino a massa para nossas vidas, para a tua vida. A igreja em Jerusalém. Particularmente, eu indico, se você quiser comprar, compra. Ainda dá tempo ainda tem chão ainda, porque estamos na lição 7. Né? Então dá tempo ainda. Estamos no terceiro trimestre. Glória a Deus. Então dá tempo de você comprar para fazer tuas leituras. E o primeiro slide, como você já está vendo aí, glória a Deus, a simbologia, a foto, né? Chegamos aqui no final, graças a Deus, que é de sábado, aleluia. Nossa próximo ensinamento será, nossas próximas leituras diárias será na próxima lição 8, glória a Deus. Deixa eu ver o que é que tem na lição 8, já para adiantar para vocês, porque aqui eu já adianto, já estou adiantadinho para vocês, né? Aqui, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Uma igreja tem que enfrentar suas próprias dificuldades e arrumar e consertar. Glorificado seja Deus. Então, meus irmãos, lá em Atos, Almeida, revista corrigida de sempre, né? 12:5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Como vocês estão vendo aí, glória a Deus, estão vendo aí a simbologia. Pedro, quem era Pedro? Um dos discípulos, principais discípulos do Senhor Jesus. Pedro, por anunciar as boas novas, estamos aqui em Atos 12, né? Herodes tinha matado a Tiago à espada, se você ver aí, leia todo o texto para você entender esse contexto, qual nós estamos aqui falando um pouco. E também lançou Pedro na prisão, e viu que estava fazendo bem ali, e ele percebeu que o judeu achou bom ali, o povo achou bom, colocar Pedro em prisão. Glória a Deus. Provavelmente para fazer o mesmo. Não tinha outra saída. Iam matar Pedro. Glória a Deus. Mas se você ver aqui, como está aí, ó, a igreja, quem estava intercedendo por Pedro?
quem estava buscando, quem estava orando por Pedro, quem estava adorando o Senhor, buscando, né, a misericórdia de Deus, para Deus agir, aleluia, em favor de Pedro. A igreja, meu irmão, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, estava adorando o nome do Senhor, estava reunida a igreja. Olha aí como a tua oração, a oração, meu irmão, é a chave que gira. A oração na vida do crente é a principal ferramenta para Deus trabalhar. Nunca podemos deixar de orar, porque quando oramos, meu irmão, as coisas podem acontecer. Glória a Deus. Quando um ora, agora você imagina uma multidão de pessoas orando a Deus no mesmo tempo, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo espírito. Olha aí o que acontece. O anjo do Senhor, ou seja, a oração da igreja subiu ao trono da graça. E em resposta, o Senhor mandou o seu anjo ali para libertar Pedro. Mas Pedro, cheio da graça e do Espírito Santo, porque se você ler, continua lendo aí, você vai ver que ele estava dormindo. Olha aí, o crente cheio de Deus, o cara sabendo, o irmão sabendo que ia morrer, porque ele sabia, agora chegou a minha vez, porque matou a Tiago a fio de espada. Ele deve ter imaginado, entendeu? Ele deve ter imaginado também, agora chegou a minha vez, creio que chegou a minha vez, o Herodes vai destruir-me também. Mas o que foi que ele fez? Vê se ele se apavorou, vê se ele ficou apavorado, né? Não sei o que mesmo fica aí, quando passa por uma dificuldade, quando dá de cara por um problema, ficam desesperados. E Pedro foi dormir. Aleluia. Isso é o quê? A presença do Espírito Santo. Você não vê Davi? Salmo de Davi 3, ali, Salmo 4. Deitarei e pegarei no sono porque o Senhor me sustenta. Ou seja, Davi, em meio à perseguição, o seu próprio filho queria sua cabeça numa bandeja. E Davi, em meio àquela confusão, em meio àquelas perseguições, aleluia, ele foi dormir. Por quê? Porque tinha a presença do Espírito Santo mesmo. Quem está diante dessa dificuldade, desses problemas que nós estamos vendo aí, ó, as coisas que estão para acontecer, está tranquilo. Não está dando crédito para isso aí. Está o quê? De joelho, pedindo a misericórdia de Deus, para Deus nos livrar dessas dificuldades, do problema que está para vir aí. Porque não tem coisa boa para nós não, meu irmão. Estamos vendo aí nitidamente. Aleluia. Mas a igreja tem que fazer o quê? Se posicionar. Como se posicionou aí, ó. Quando a igreja se posiciona, meu irmão, tem resposta dos céus. Aleluia. As tuas orações, ela sobe ao trono da graça. E muitas vezes a resposta pode ser instantaneamente. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E Pedro foi liberto da prisão. Se você vê aí, do verso 6 até o 11, você vai ver toda a narração de como Pedro foi solto. Lá no 12, Pedro chega na igreja, lá onde está Maria, onde está, né, Tiago ali, né, lá no verso 11, deixa eu ver aqui, ó, para nós aqui, o verso 11 aqui, ó, só para nós ler um pouco aqui, ó, no verso 11. E Pedro, recuperando a lucidez, olha aí, disse: agora sei na verdade que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das garras de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Por que expectativa? Porque ele sabia que o povo ia acabar com ele, ia levá-lo para a forca. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E Pedro foi aqui na casa de Maria, tá vendo? E Pedro, o verso 12 aqui, ó. Olha aí, verso 12. E considerando sua situação, dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Ah, não, eu falei errado. Chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam unidas e oravam. Orando por Pedro, intercedendo. A bênção foi de imediata. Aí você vai ver, não vou aprofundar para que o vídeo não fique muito tenso, né? E Pedro foi solto de fato. Percebeu uma união dos irmãos, uma perseverança dos irmãos? Deus age. Porque toda ação, meu irmão, tem uma reação. Toda ação. Se a igreja
agir, tem resposta de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus, boa leitura e não perca amanhã a escola bíblica dominical, porque o estudo vai ser tremendo na presença do Espírito Santo. Então maratone todos esses estudos da leitura diária de segunda até aqui, para que você possa compreender e ter mais entendimento sobre a leitura diária. E até a nossa próxima lição 8, né? Que vai ser a nossa lição 8. Glória a Deus. Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Fiquem na paz, uma boa semana, um bom final de semana e que Jesus te abençoe.